Olá, eu sou o professor Raimann. E eu sou a Maria Carolina Raimann. Você está no canal do Apostolado Católico da Família Raimann. E este é o quadro Os Santos da Semana. E essa semana nós conheceremos os santos que vão do dia 30 de maio até o dia 5 de junho. Hoje, dia 30 de maio, domingo, é o dia de São Félix I. Ele que foi Papa, nascido em Roma e foi escolhido para suceder São Dionísio, sendo as informações sobre a sua vida poucas e confusas. Ele interveio na questão da deposição de Paulo de Samósata, bispo de Antioquia, no século III, que foi condenado por suas doutrinas trinitárias e cristológicas no Sínodo de Antioquia. E amanhã, segunda-feira, dia 31, comemoraremos Santa Petronila. O nome Petronila é um diminutivo do prenome Pedro ou Petrus. Ela era descendente de Titus Flavius Petro, o avô do imperador romano Vespasiano. Como muitos dos santos dos primeiros tempos da Igreja, não se conhece praticamente muita coisa da vida dela. As únicas informações seguras que há são o nome que ela trazia e o fato de ser mártir. Essas duas indicações figuram num afresco do século IV, encontrado na Basílica Subterrânea das Catacumbas de Roma. No dia 1º de junho, dia de Santa Ângela de Mérici. Ângela de Mérici nasceu em 1474, na cidade de Desenzano, no norte da Itália. O período histórico era o do Renascimento e da reforma da Igreja, provocada pela doutrina luterana. Os pais eram camponeses pobres e muito religiosos. E desde pequena ela teve seu coração inclinado pela vida religiosa, preferindo a leitura da vida dos santos. E no dia 2 nós comemoraremos não um, mas 3 santos, Marcelino, Pedro e Erasmo. Por causa do amor a Jesus, Marcelino e Pedro tornaram-se mártires. Os dois pertenciam ao clero romano no século IV, numa época em que a Igreja de Cristo era perseguida pelo imperador Diocleciano. Um dos testemunhos daquele período foi o do Papa Dámaso, embora na época ele ainda fosse adolescente. De acordo com ele, Marcelino era um dos sacerdotes mais respeitados no clero romano. Por meio dele e de Pedro, que também era padre exorcista, aconteceram muitas conversões na capital do império. Sua fama na região os levou a serem denunciados como cristãos. Por sua vez, Santo Erasmo foi bispo e mártir em Fórmia, no princípio do século IV. Desde bem cedo se difundiu seu culto no Lácio e na Campânia. Entrou também na liturgia romana, graças sobretudo à fama que obteve o mosteiro Célio, em Roma, a ele dedicado. E na próxima quinta-feira, dia 3 de junho, será o dia de São Carlos Wanga e companheiros. Celebramos a memória destes grandes mártires que, na África, testemunharam o nome de Jesus. Carlos Lwanga era chefe dos pajens que serviam na corte do rei Mwanga da Uganda. Acontece que a entrada da evangelização na África sofreu muito pelas invasões dos homens brancos. Por isso, os missionários tinham que ser homens verdadeiramente de Deus, ou seja, de caridade, pois facilmente eram confundidos como colonizadores. Depois da entrada dos padres, que fizeram um lindo trabalho de evangelização que atingiu Carlos Lwanga e outros, o rei se revoltou e decretou pena de morte para os que rezassem. E na sexta-feira, dia 4, comemoraremos São Francisco Caracciolo. Com um sobrenome blasonado como o seu, acredita-se que havia passado a juventude em Nápoles, num faustuoso palácio de frente para o Golfo. Viveu, ao contrário, junto à Congregação dos Brancos da Justiça, empenhado na assistência aos condenados à morte.
não era sequer de Nápoles. Nasceu na vila de Santa Maria de Chieti, onde viveu até os 22 anos. Foi para Nápoles a fim de completar os estudos na universidade, onde ensinou Santo Tomás de Aquino. E para fechar a semana, no sábado, dia 5 de junho, é o dia de São Bonifácio. Celebramos a vida de total entrega a Deus deste santo que se tornou o apóstolo da Alemanha. São Bonifácio nasceu em 675 e recebeu o nome de batismo de Winfrido. Com o passar da vida, no seguimento ao Divino Mestre, tornou-se monge beneditino. O coração de Bonifácio era sereno, como o dos irmãos monges, porém inquieto por causa do seu ardor missionário. Sendo assim, ao se apresentar ao Papa, recebeu sua investidura de missionário, fato que mudou sua vida e o seu nome de Winfrido para Bonifácio, em memória de um grande mártir. Ordenado bispo, São Bonifácio soube proporcionar elo do cristianismo nascente na Alemanha com Roma, assim como bem evangelizou os 4 cantos de sua região através de muitos mosteiros e dioceses que nasceram por sua causa. Carol, qual foi o santo ou a santa que nós escolhemos para falar um pouquinho mais sobre ele ou sobre ela para os nossos amigos que nos acompanham aqui no nosso canal no YouTube? Dessa semana nós escolhemos uma santa que tem uma história muito bonita. Eu vou dizer para vocês que eu não conhecia, mas nós fizemos também uma novena para ela. É Santa Ângela de Mérici. Ângela de Mérici nasceu no norte da Itália em 1474. Foi no período da reforma da Igreja, no combate à doutrina luterana e do Renascimento. Seus pais eram camponeses e muito religiosos. Desde pequena, ela demonstrava inclinação à vida religiosa, dando preferência à leitura e sobre a vida dos santos. Ângela foi provada na vida desde a infância, ao ficar órfã de pai e mãe, e também perder sua irmãzinha, com quem tinha muita ligação. Foi adotada por um tio que vivia em outra cidade, mas que também acabou falecendo. Assim, ela volta à sua terra natal. Aos 13 anos de idade, passando ainda por muito sofrimento, ingressou num convento da Ordem Terceira de São Francisco de Assis. Conhecendo bem os males que a Renascença estava fazendo às famílias, funda a Congregação das Irmãs Ursulinas, sob inspiração de Nossa Senhora. O nome era para homenagear Santa Úrsula, martirizada no século IV, que com um pequeno grupo de moças foi morta defendendo a virgindade, a castidade e a religião católica. As irmãs da nova comunidade se dedicavam à educação, principalmente das jovens, preparando-as para se tornarem mães de família com raízes e fortes bases cristãs. Desculpa interromper o seu vídeo, mas é um assunto muito importante. Nós viemos lhe pedir ajuda. A nossa família evangeliza através da internet com vídeos diários e contamos com a sua caridade. Mande um Pix para nós de qualquer valor por mais insignificante que possa parecer, porque o pouco com Deus é muito. A chave Pix está aparecendo aqui na tela. Deus lhe pague e recompense. Ângela começa a perceber que naquele momento da vida local, as meninas estavam perdidas, sem ter alguém para educá-las e orientá-las sobre os perigos morais, intelectuais e sobre as novas ideias que faziam com que as pessoas se afastassem de Deus, da fé e da Igreja. Para derrotar as ideias pagãs, era necessário restaurar as famílias. Desta forma, Ângela se torna portadora de mensagens inovadoras para a época. Apesar de ter somente o curso primário,
Ângela foi conselheira de bispos, sacerdotes, governadores e doutores. Os conhecimentos adquiridos através dos seus sofrimentos, de sua total entrega a Deus e da vida de penitência meditativa lhe proporcionaram, pela graça do Divino Espírito Santo, o dom do conselho. Ângela e mais 28 moças começaram a ensinar o catecismo em toda a região. As Ursulinas, como eram chamadas, desenvolveram uma nova concepção revolucionária numa época em que todos acreditavam que para uma moça obter uma boa formação cristã, ela deveria estar numa clausura. Ângela discerniu que as Ursulinas deveriam se tornar uma congregação religiosa. Conta-se que, antes de dar início a esse projeto indo a Roma, ela quis realizar uma peregrinação em Jerusalém. Porém, logo que lá chegou, ficou cega e só conseguia ver espiritualmente os lugares sagrados que visitou. Na volta, ao parar numa cidade onde havia um crucifixo milagroso, rezou e recuperou a visão. Em 1525, depois de um encontro com o Papa Clemente VII, Ângela deu início oficial no processo de fundação da congregação, que foi implantada definitivamente na Brécia em 1535. A glória de Santa Ângela de Médici está ligada à difusão da Congregação das Ursulinas, com suas escolas para a juventude feminina espalhadas em todo o mundo. A morte de Ângela de Médici se deu no dia 27 de janeiro de 1540, tendo 66 anos de idade. Às Ursulinas, ela deixou o seu testamento espiritual com os primeiros esboços da regra que constituíram a herança da santa. Ela foi canonizada em 1807. Santa Ângela de Médici é a protetora dos doentes, das pessoas com deficiência, dos males do corpo e da perda dos pais. Oremos. Ó Deus, que por meio de nossa Mãe Santa Ângela iniciou-se uma nova ordem das Virgens Santas que floresceu na Tua Igreja, concedei por sua intercessão que possamos imitar as suas virtudes angelicais e, abandonando todas as coisas terrenas, para que possamos ser considerados dignos da felicidade eterna através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Santa Ângela, rogai por nós. E amanhã, segunda-feira, ao meio-dia, tem vídeo novo aqui no canal. É mais um vlog da família, não perca!